Olá, tudo bem? Bom dia, eu sou o professor Marco e a partir de hoje iniciamos o programa CULT. O programa CULT é uma ideia, a gente trazer muitas obras literárias para que a gente possa conversar sobre elas, filmes, é a cultura em geral. Vamos falar aqui sobre música, vamos falar sobre cinema, dança, literatura, que são assuntos assim que são muito apaixonantes, né? Para quem gosta, quem de nós não leu um livro e esse livro ficou por muito tempo, né, na nossa cabeça, transformou a gente, viu um filme, saiu do cinema ou mesmo do vídeo, querendo conversar com alguém, falar sobre a ideia do diretor, o roteiro e como aquele livro, aquele filme, quem não foi num festival, num show e ficou entusiasmado com a ideia de conversar com as pessoas sobre isso. E essa é a proposta do nosso programa CULT. Então toda segunda-feira ao vivo aqui na Imagem TV, a partir das 10 horas, por 1 hora vamos falar sobre esses temas e poder assim estar mostrando para a comunidade, para a gente, para os nossos amigos, para os espectadores, o quanto a cultura pode ser apaixonante, né? Então isso para mim, a minha formação nem na área cinematográfica ou jornalística, mas eu fui com o tempo me apaixonando por a ideia assim de ler mais, de poder melhorar a cultura, de poder, sempre fui muito mais do cinema, mas de 10 anos para cá passei a ler com mais rotina, e isso para mim foi muito interessante, tem sido uma prática. Ainda assim sou um leitor bem iniciante nisso, mas eu aceitei o desafio aqui, entusiasmado pelas minhas amigas, a Cristiane, a Cris Menecon e a Juliana Flack. Vim aqui, provoquei o Miller na Imagem TV, né? Vamos fazer um programa que pudesse estar convidando as pessoas a, quem sabe, reler algum livro que tenha lido, assistir um filme, convidar alguns amigos para vir aqui falar das suas experiências, o quanto esses filmes, esses livros, a dança, a cultura, a música mexeram com eles, foram importantes, né? Foram decisivos na escolha da profissão, na construção da família, ou em episódios que puderam assim ser decisivos na vida deles. E a Imagem TV acolheu muito bem a ideia e eu me senti assim muito entusiasmado para poder estar aqui conversar um pouco disso. Então, a partir de hoje, toda segunda-feira ao vivo, e nos outros dias dentro da programação, com reprise também, vai estar no YouTube, você vai poder, quem sabe assim, enriquecer um pouquinho, né? Ou pelo menos discordar de algum ponto de vista, né, que eu tenha passado, ou me ajudar até eu a melhorar, a gente poder ir melhorando o programa a cada edição. Você vai poder também falar conosco, né? Aqui pode mandar as suas contribuições pelo WhatsApp 9948 4308, poder dar uma sugestão. Olha, eu acho que a pauta está assim, podemos conversar sobre isso. Eu tenho um amigo que conhece muito sobre os Beatles, AC/DC, ou que leu Laranja Mecânica e gostou, que assistiu Blade Runner, que é fanático em tal diretor, ou que gosta bastante disso. Isso tudo é essa pauta, ou essa introdução que nós vamos tentar aqui a partir de hoje fazer. Eu assim fiquei muito pensativo, né? Como abrir um programa onde a cultura é tão vasta e eu sou tão limitado para conhecer tudo isso, né? Então eu tentei assim o máximo buscar obras que eu já tivesse lido e que me entusiasmaram bastante e que mexeram comigo. Muitas vezes você pode ler um livro e ele assim te abandonar logo depois que você fechar, ou um filme, e outros não, vão te provocando. Você vai escovar o dente, o livro está ali te cobrando coisas, você vai fazer as suas atividades, ele está ali, você quer chegar em casa e terminar e continuar, ou reler, né? E à medida que você vai lendo e relendo, você tem outras impressões, né? Já que, como diz aquele filósofo pré-socrático, Heráclito de Éfeso, né? É impossível um homem passar 2 vezes pelo mesmo rio, já que nunca mais vai ser o mesmo homem e nem o mesmo rio. Então, assim, isso é muito comum, né? Quantas vezes a gente, desde provar uma comida, ou ver um filme, assistir um livro, falar com uma pessoa, quer dizer, as sensações
elas são inéditas na medida que nós também vamos nos mudando. Então, hoje eu vou falar sobre 2 escritores que eu assim gosto muito, eu diria assim que são muito pops, já que eu também não tenho uma cultura muito profunda nessa questão literária. Fui lançar mão de 2 escritores que eu, para mim, achei muito bom, que é Nicolau Maquiavel e George Orwell, né? São 2 ícones assim que a gente percebe que quando você fala com as pessoas, se elas não leram na totalidade alguma obra deles, sempre assim tem alguma postagem de Facebook, algum pensamento que você percebe que é de uma das obras dele, ou que tem ali o pensamento, ou uma partícula do que falaram esses 2 escritores, né, que são referência. Vou começar pelo Maquiavel, até por uma questão cronológica, né? Maquiavel nasceu 400 anos antes de George Orwell, né? Foi um escritor italiano, certo? Nicolau Machiavelli, nasceu em Florença em 3 de maio de 1469. Morreu também em Florença em 21 de junho de 1527. Viveu 58 anos, naquela época assim, já era um senhor, né? Assim, a média de idade ainda era muito baixa naquela época, então morreu há 489 anos atrás. No entanto, escreveu, que eu conheço assim, 2 obras, que eu vou falar delas aqui hoje, que é O Príncipe, que é um livro mais emblemático, né, dele, e A Mandrágora, que é uma peça que veio na época para ser, ela foi escrita como teatro, né, para ser encenada, e teve como ideia assim ser uma comédia irônica, como era bem esse humor corrosivo de Maquiavel, né? Assim, se ele tinha algum traço assim de poder estar desconfortando as pessoas ao ler, a comédia dele também tinha essa desconstrução, né? De você poder estar mexendo com muita coisa que há de dogma, que há de sólido, né? Desde a sociedade, na família. Então, O Príncipe é uma obra assim que ela hoje já é de domínio público, né? Você não é necessário mais você pagar os direitos autorais. No entanto, é um dos livros mais editados de todos os tempos, né? Eu me arriscaria até dizer que talvez fosse o mais até, né? Se tirasse a Bíblia e outros livros mais emblemáticos. E ele tem como ideia ser um manual da política moderna, né? Ele acabou sendo. Maquiavel, quando escreveu, vou falar um pouco da história de Maquiavel. Ele nasceu em Florença e sempre adorou a política, né? Sempre estava muito entrincheirado, estava sempre muito inserido nos desdobramentos políticos de Florença. E foi teve um caso assim muito específico, porque Florença acabou se separando, né? Criou uma república independente e ele acabou subindo politicamente naquela época através virou uma república, e o Sonderini, que foi o que acabou administrando a república, subiu muito o cargo dele, né? Assim, o promoveu, deixou como se fosse um consultor literário, um consultor político, alguém que é um assessor de gabinete, assim, que seria hoje, né? Muito forte. E acontece que quem estava no poder era uma dinastia dos Médicis, né? E os Médicis foram retirados do poder. E como as coisas eram muito cíclicas, né? Os Médicis, quando voltaram ao poder, assim, vincularam a imagem de Maquiavel ao pessoal que tinha derrubado eles, né? E para isso colocaram Maquiavel na clandestinidade, né? Não o mataram, mas o torturaram para que ele pudesse entregar segredos, então, daquela república, né? Do Sonderini. E exilaram ele, que foi, digamos assim, intelectualmente foi um prejuízo muito grande para Maquiavel, porque ele adorava a política e está no meio das pessoas. De repente ele foi isolado, teve que passar um tempo. Ele até relata isso com muita tristeza, né? Que ele passava o dia conversando com as pessoas, jogando cartas e bebendo, mas que ele se sentia muito fora, muito exilado, literalmente,
do processo político, né? E foi nessa época que ele decidiu então escrever O Príncipe de Maquiavel, né? Eu até às vezes converso com as pessoas, esse termo ficou maquiavélico, né? Quem nunca ouviu falar desse termo? Ah, fulano é maquiavélico, como se atribuísse o mal, né? Houve muitas interpretações, né? Um aluno meu até falava: Marco, será que o Maquiavel era maquiavélico, né? Quer dizer, o termo ele superou o autor, né? Atribuindo a ideia, chamavam de Maquiavel porque ele era maquiavélico. Não, esse era o nome dele, né? Então ficou na história essa pecha, ou esse rótulo de maquiavélico para as pessoas que de certa forma assim jogam com as pessoas, ou que não medem uma consequência para atingir um objetivo, né? Assim, então, no Príncipe, Maquiavel, ele escreveu para o Lorenzo de Médici, né, que era o Lorenzino, que era o sobrinho de Lourenço o Magnífico. Lourenço o Magnífico retomou Florença, mas como Maquiavel estava fora do processo, estava fora do meio político de Florença, estava isolado, ele decidiu escrever algo assim para agradar ao Lourenço de Médici, ao sobrinho do Lourenço o Magnífico, né? Não deu muito certo, ele escreveu O Príncipe, mandou lá todos os relatos, deve ter sido um sofrimento naquela época, né, escrever, né, daquela maneira uma obra tão vasta quanto foi O Príncipe, e nem deram bola, né, trataram com um descaso impressionante. Maquiavel morreu com O Príncipe, né, eu diria assim, nos bastidores, sem que ninguém desse bola. Depois, já em 1558, foi quando o Príncipe foi, eu diria assim, divulgado e foi rapidamente proibido, né? Porque a igreja proibiu que se divulgasse, se lesse, se estudasse O Príncipe, por tratar realmente assim de afrontas sobre as lideranças, né? É um manual. Então o Príncipe, ele tem como ideia assim uma bússola política, né? Ele rege hoje em dia, se você analisar, eu vou tentar aqui destacar os pontos da personalidade do príncipe, da qual Maquiavel conversava, e você vai poder perceber, se você não conhece um vereador, um prefeito, um governador, um deputado, um senador, um presidente que tenha mais ou menos essas características, né, da qual Maquiavel falava como deve ser um governante. Então o Maquiavel, ele intitulava de príncipe toda pessoa que deseja chegar ao poder. Essa é a ideia do livro, né? A obra é um manual escrito de como se chega ao poder, como se mantém o poder e como se perde o poder, né? Certo? Essa era a ideia. Quando Maquiavel escreveu isso para o Lourenço de Médici, era um manual mesmo. Ele chamava de O Príncipe. Então ele falava: o príncipe deve tal, para chegar ao poder, fazer tais alianças, né? Para se manter no poder, isso. E um príncipe deve tomar cuidado para que não se perca o poder, fazer determinadas coisas. Esse é o livro. Ó, você o encontra em qualquer livraria, biblioteca. Esse aqui é da biblioteca da FACVest, né? Eu emprestei lá, certo? Mas você pode adquiri-lo rapidamente nos sebos. Tem várias edições. Essa aqui, inclusive, é uma edição muito interessante, porque ela vem com os comentários de Napoleão e a rainha Catarina, né? Então, como depois do século XVI, mais ou menos XVII, Maquiavel começou a ser, se não divulgado, mas pelo menos ele passou a ter um acesso a esses líderes. E os líderes começaram a ler O Príncipe, né, para ver se estavam seguindo a cartilha do governante, e também até para discordar de certos pontos, né? O Napoleão aqui discorda de muita coisa, outras concordam, outras diz que está abaixo dele ainda, que quando o Maquiavel dá um determinado rota sobre alianças, ele diz: não, isso para mim é fácil e tal, ou de manter a palavra, como fala no capítulo 18, né? Então, isso, eu até hoje penso assim, a minha opinião, que um político deve ler O Príncipe de Maquiavel se ele tiver pretensões. Nós, como eleitores, devemos ter muito cuidado
né, com um candidato que não leu o Príncipe e vai se lançar numa carreira política. Mas devemos ter ainda mais cuidado com o político que leu o Maquiavel, porque você sabe que vai estar se tratando, sim, de alguém que tem ideias muito claras de como se chegar ao poder, né? Eu poderia dizer até que, na minha opinião, o Príncipe, ele inaugura o termo de engenheiros sociais. Ele já poderia existir na prática antigamente, mas alguém que se lança mesmo com uma cientificidade no campo político, que é um campo tão vasto e às vezes até indescritível, né? Você saber assim que alguém está saindo de casa para se lançar num pleito já balizado, né, com uma ideia muito concreta de como eu devo chegar, a quem eu devo me aliar, as coisas que eu devo dizer. Então isso a gente fica um pouco pensativo, né, quando você encontrar alguém que leu Maquiavel e que venha conversar de política com você e que seja um candidato, né? No entanto, ele vai ser talvez um pouco mais cientista nessa questão, né? Não sei se é assim. Bom, Maquiavel colocava alguns pontos. No ideário popular, há uma ideia assim de que Maquiavel falava muito que os fins justificam os meios, né? Quer dizer, para você chegar a um determinado local, não interessa os meios. Não, ele nunca disse isso exatamente, né? Eu nunca vi nenhuma das duas obras que eu li Maquiavel na faculdade, na minha graduação, isso no início dela, tem mais ou menos uns 15 anos. Depois reli de novo, assim, porque há essa ideia de que Maquiavel disse isso. Não foi exatamente isso que ele quis falar, nunca houve um termo assim. O que houve é de que você, como se deseja mesmo chegar ao poder, é importante que você saiba que manter a palavra, isso está no capítulo 18 do Príncipe, manter a palavra não é uma condição sine qua non para um governante, né? Você deve empenhá-la, certo? Você deve dar, mas manter vai depender muito das condições. Uma coisa que Maquiavel deixava muito claro, aqui há uma diferença muito grande. Ele fez assim uma secularização da política, tirada ela da religião. A política então tinha uma influência muito grande, talvez seja essa uma das razões que a igreja passou a proibir a divulgação de Maquiavel e os seus estudos, porque ele dizia que uma coisa é a política ideal, que é aquela que se sonha, que se almeja, e a outra é aquela que se vive. E esse pragmatismo político de Maquiavel é uma das marcas de alguém que deseja estar no poder, né? Quer dizer, você precisa fazer o que deve ser feito, o ideal se possível, né? Então, uma das dicas, assim, eu vou tentar desenvolvê-las rapidamente, eu tenho mais 3 obras ainda para a gente conversar, né? Uma das dicas é que, para Maquiavel, o governante mais importante do que ele ser é parecer ser. É necessário que ele tenha o rótulo, seja muito bem, essa embalagem venha com muita credibilidade, né? Porque, segundo ele, os governados vão se espelhar muito nisso, né? Na hora de votar, na hora de eleger, na hora de apoiar, vai ser necessário que o governante ou quem está postulando esse cargo tenha digamos, a virtude, né? Maquiavel colocou 2 coisas muito importantes, que era a fortuna e virtude, que como se chega no poder, como se chega ao poder pelas 2 vertentes, né? Que uma é a fortuna, que depois deu para traduzir, como a literatura é de mais de 400 anos, então houve muitas interpretações, seria mais ou menos como a sorte, o acaso, né? Ou a herança que você tem, que isso é uma forma legal, uma forma boa de você se manter no poder. É possível você chegar ao poder pela fortuna, mas o que realmente prende você ao poder, ou o que realmente vai deixar você governando, vai ser outro aspecto, que ele classifica como virtude, né? Que depois muita gente colocou isso na virtude, que era e tal. Na verdade, não é exatamente isso, né? A virtude, você poderia colocar isso como uma estratégia. A virtude é a astúcia, a virtude é quanto você é ladino no poder, o quanto você consegue decifrar os códigos necessários para que você entenda a ótica do governado.
né? Ele dá um exemplo que eu assim, gostei bastante, né? Que ele fala que o governante, ele faz uma analogia das planícies, né? O governante tem que estar acima da planície para que ele tenha uma visão do todo, certo? Mas tem que compreender também que, como planície, é importante conhecer quem está acima dela. Ele diz que o governante conhece melhor o governado do que os próprios governados. Que o verdadeiro governante sabe disso, sabe o que é melhor. E o governado conhece melhor o governante que o próprio governante. Você percebe como são conceitos assim que às vezes depende, que não é para qualquer candidato mesmo assim, tá nessa ideia de Maquiavel. Maquiavel aconselhava outra coisa. Se você deseja ser um bom governante, né, você deve ser amado e temido, certo? Não só amado e não só temido. No entanto, se você tiver que escolher entre um ou outro, escolha ser temido. Porque quem é amado é mais facilmente traído do que quem é temido. Entende? Como o medo prende muito mais na questão política quando se trata de Maquiavel, né? Então, a política moderna, se você analisar um pouco sobre isso, as alianças, elas muito mais são tratadas na questão de, puxa, eu acho que eu vou me aliar com quem poderia me prejudicar, muito mais do que me aliar com quem eu realmente tenho um emparelhamento ideológico, se é que hoje em dia ainda é possível você falar de ideologias, né? Nesse pragmatismo político de Maquiavel, não é. Você tem que chegar ao poder. Se você jura que é de esquerda, ou jura que é de direita, ou jura que é de centro, não faz a menor diferença. Isso, o mais importante é que você tenha esse pragmatismo político, né? Certo? Na ideia, eu vou citar depois umas fontes. Eu gosto muito assim de um trabalho de um filósofo, Clóvis de Barros Filho, que está disponível no YouTube, que ele fala, Maquiavel nunca foi filmado assim, nunca teve um personagem muito claro como Maquiavel. Teve uns documentários da BBC, uns trabalhos assim, mas um filme que virou de Maquiavel ainda não teve, talvez pela complexidade, né? Ou pela estranheza que causaria. Mas eu gosto bastante do Clóvis de Barros Filho quando ele fala sobre a lógica de maquiavélica, né? A lógica maquiavélica, que ele classifica como resultadista, né? Quer dizer, pela ideia de Maquiavel, uma ação só é boa se ela tem um resultado bom. Certo? A ação de uma pessoa é medida pelo resultado que ela trouxe e não os meios que ela utilizou para se chegar aqui, né? É mais ou menos como numa analogia popular, e ele fala sobre isso, é o jogador que vai bater o pênalti. Entrou o pênalti, foi bem batido. Não, mas entrou o pênalti, não, mas não entrou, mas eu bati certo. Mas entrou o pênalti, não, mas eu usei a força, o pé, eu virei. Se não entrou o pênalti, nada disso resolve para o Maquiavel. Se entrou, você pode ter chutado de canela, como foi, passou embaixo do goleiro. Entende? Porque não se analisa o ideal. Se você bateu o pênalti da maneira ideal, como foi para você fazer, mas ele não entrou, então esse pênalti é mal batido. Então, essa é uma lógica de Maquiavel, né? Então, uma das dicas dela, das dicas de Maquiavel era isso, né? Entre você ser temido e ser amado. A outra é chegue ao poder, né? Essa é a ideia de você chegar ao poder. Para se manter no poder, ele diz que é importante que você faça determinadas alianças, nem que você não as cumpra. Tem um exemplo muito legal, não sei se é legal no sentido moral, mas legal no sentido prático, que Maquiavel diz que dá um exemplo, que um determinado grupo, né, conseguiu, ao invadir uma aldeia, controlar aquela aldeia. E a primeira coisa que esse líder do grupo invasor fez foi matar todos os seus súditos, né, para que ele não tivesse como risco perder o poder, já que ele sabia que os seus súditos tinham a ideia de chegar ao poder como ele chegou, e para que ele demonstrasse para os seus conquistados quem se tratava, né? De que era uma pessoa que deveria ser temida. Então, isso é mal? Moralmente questionável mas no pragmatismo, para quem queria se manter no poder, esse governante, na ótica de Maquiavel, agiu corretamente. Então, são dicas assim de Maquiavel que são muito boas. Eu poderia dizer assim, que ele fala que os homens trilham quase sempre os mesmos caminhos, quase, ou seja, nem tudo está decifrado, descrito e premeditado. Maquiavel diz como se trata de uma questão para seres humanos, né, para homens, não é
um manual artificial para máquinas e tal, é importante que se veja que o governante tenha claro de que as condições mudam e que as pessoas mudam e que a característica da situação nem sempre cabe a mesma ação. De que uma ação hoje pode ser boa e uma ação amanhã pode ser má. E que o verdadeiro governante, o verdadeiro líder, né, que seria o político ideal para ele, vai estar observando sempre isso. Bem, ele tem muita coisa que você podia falar. Isso é só uma abordagem, nós poderíamos falar aqui só sobre o tempo de Maquiavel. Eu acho bacana aqui também um conselho que ele dá, né? Não existe apoio incondicional. Tome todas as precauções que você possa realizar seus projetos enquanto tiver apoio. Preste bem atenção, isso a gente vê muito na política moderna. São duas chapas, duas ideias que são muito amigas, né, até chegar ao poder. Depois lá, não é raro a gente ver eles acabarem entrando em rota de colisão em virtude de ideias, né, que não foram. Então, outra coisa que ele fala é para você não fazer alianças com mais poderosos do que você, porque quem vai acabar governando é o mais poderoso. Se você deseja mesmo chegar ao poder, tente chegar ao poder pelas suas próprias forças, né? Penso que seja isso. Acho que sobre Maquiavel e sobre o Príncipe, né? Não seja isso, é claro, porque a obra ela é vasta, ela tem inúmeras orientações, dicas, discordâncias. Foi uma obra muito, que eu diria assim, mal interpretada por muito tempo, né? Sempre se teve assim uma ideia de que Maquiavel estava morto, que Maquiavel, as ideias deles eram atroz, né? Mas se você interpretar exatamente, talvez assim com uma ótica mais pragmática, você pode tirar boas lições de como se chegar ao poder, como se manter o poder e como se perde o poder. Indicaria isso como uma orientação bacana, se você tem ideias políticas ou administrar algo, porque quando ele escreveu isso para Lourenço de Médici, não foi assim só no espectro político partidário eleitoral, né, ou de conquista, mas isso pode ser adaptado, inclusive assim, se você vê hoje em dia o Bernard, teve um escritor que escreveu o Maquiavel Pedagogo, né? Que é um livro, tem em PDF disponível também, que mostra que ele já derivou para outras instâncias e como se compreende esse pensamento para os dias de hoje. Pascal Bernardin é o nome do escritor que escreveu Maquiavel Pedagogo, que eu indicaria também para que você pudesse ter uma ideia. O outro livro do Maquiavel, né, eu não tenho ele aqui, tem disponível, é uma peça que a gente falou, chama-se A Mandrágora, né? A Mandrágora é uma peça muito divertida, assim, apesar de que ela é muito curta, né, não tem a profundidade, a cientificidade do Príncipe, mas ela fala também de muita coisa que existia dessa lógica, né? Ela acontece numa só noite, é a história de um casal, né, chamado Ulícias e a Lucrécia. Eram casados, a Lucrécia belíssima, né? Muito, além de bela, com muitas virtudes, uma mulher muito correta, muito honesta, rica também, e Ulícias é um senhor de idade, né? Mas a Lucrécia era apaixonada, ou pelo menos se não fosse apaixonada, tinha a ideia da esposa tradicional, né, de estar sempre muito correta, né, como o Príncipe fala, mais importante do que ser honesta é parecer honesta, e a Lucrécia obedecia muito essa ótica de Maquiavel. Só que eles tinham um problema. Ulícias tinha um sonho que era ter filhos e não conseguia ter filhos, né, não tinham assim como ter, e nisso foi se aproximando deles o Calímaco. Aparece na trama o Calímaco, que é um ser que se apaixona pelas virtudes. Ele se apaixonou pela história que ele conheceu de Lucrécia, que falaram para ele. Ele já estava apaixonado pela virtude, pela beleza, então ele tinha como, digamos assim, como leitmotiv, né? Era conquistar Lucrécia. Ele precisava disso era o sonho dele, né? E ele se apaixonou por ela, mas como o Calímaco poderia conquistar alguém que era comprometida, né? Certo? E muito bela e tal.
E ele aí entra na trama um padre, né? Um frei, que era um frei corrupto, né? Era segundo Maquiavel aqui, né? Talvez assim, fazer essa distinção do poder da igreja com o poder laico, né? O padre, ele ia entrar para tentar convencer isso, né? E aí inventaram uma história assim uma trama muito ardilosa, né? Que é a mandrágora, que era um chá onde o chá mandrágora era o nome do chá, onde aquele que tomasse esse chá, né, ia ter a condição de procriar tranquilamente, mas morreria logo depois disso, né? Certo? Mas e como? Quando trouxeram a ideia para Lucrécia, ela imediatamente desprezou essa hipótese de se deitar com outro homem que não fosse seu esposo. Mas aí para Ulisses disseram que o rapaz ia morrer, né, logo em seguida, então ele até considerou a ideia de ter alguém para chamar de filho, né, certo? E até considerou com uma certa tranquilidade essa ideia assim, já que o seu concorrente iria morrer logo em seguida, né? Ou seja, o desfecho ele é muito positivo até, ele não é moral, ele é positivo, porque Calímaco acaba tendo essa noite com Lucrécia, no meio da noite, assim, estava o plano indo bem, mas ele era apaixonado por Lucrécia, acabou confessando toda a trama, né, durante essa noite de núpcias, assim, certo? Mas aí depois, como ele fala, né, o padre depois vai perguntar para ele, né, assim, mas o que aconteceu lá? Olha, depois que ela beijou os lábios de um amante, não do seu esposo, depois que ela sentiu todo o meu amor, ela acabou cedendo, né? E o final, ele é um final assim interessante, porque a Lucrécia acaba se apaixonando por Calímaco e diz, não, isso que aconteceu foi por uma razão da sua astúcia com a inocência do meu marido e os desígnios de Deus. E quem sou eu para questionar os desígnios de Deus, né? E aí acabam todos eles felizes, descobrem que a mandrágora era assim um chá que não ia matar o Calímaco acaba satisfeito porque tinha conquistado a Lucrécia, né, tinha dado a volta em torno do golpe que deram nela, né, e Ulisses acabou com o filho que ele queria, né, tendo assim, então acabaram todos eles assim até indo, né, na igreja lá com o padre certinho. Então era isso que eu queria indicar, esses dois livros do Maquiavel, O Príncipe e a Mandrágora, né? O Príncipe é um livro que a gente vai um dia, quem sabe, voltar a conversar sobre ele aqui, né? Eu gostaria, se eu pudesse ler mais vezes e interpretar outras coisas dele, do Príncipe, talvez a gente chamasse alguém que tem de sociologia, de antropologia, algum amigo, a gente pode conversar sobre ele, mas são dois livros instigantes, né? A peça um pouco menos profunda, né? Um pouco mais cômica, mas uma comédia corrosiva no estilo de Maquiavel, e O Príncipe, que é um tratado geral sobre como um governante deve se mover na sociedade, né? Acho que dessas poucas dicas que eu consegui aqui dar, assim, fazer uma resenha de um livro é sempre muito complexo, né? Muito complicado para a gente, mas dessas dicas aqui eu acho que você já pode ter identificado algum candidato que tenha te abordado, algum eleito mesmo, né? Nisso, tanto na esfera nacional, estadual, municipal, ou mesmo um síndico do teu prédio, ou um líder de bairro, é muito comum, um administrador, um chefe, né? Tá por isso. Bem, o outro escritor de hoje do nosso programa Cult chama-se George Orwell, né? Esse é muito famoso, George Orwell. Inclusive eu dei pesquisando assim que o George Orwell vendeu em 1984, que é o nome, né, sobre o livro dele, 1984, e A Revolução dos Bichos, que são as duas obras mais emblemáticas, as duas obras mais famosas dele. É muito difícil quem não tenha ouvido nas graduações ou mesmo já agora no ensino médio ouvido falar tanto de um quanto de outro, né? Mas eles venderam mais do que todos os escritores, né, somando assim, tipo Ernest Hemingway, todas as obras dele, vendeu mais, ou outros escritores do século XX, né? Em virtude assim das mensagens que se tinha
né, através da Revolução dos Bichos, da analogia que ele fez, e de uma mensagem assim, do totalitarismo, de um aviso que poderia ser os perigos do 1984. Eu vou começar pela Revolução dos Bichos, que ele é anterior ao 1984. A Revolução dos Bichos, ele é de 1945. O George Orwell, ele é um escritor inglês, nasceu na Índia, né, no interior da Índia, mas veio muito cedo para a Inglaterra, onde acabou. Ele era filho de um oficial inglês, mas a família já era meio da aristocracia, já estava muito empobrecido, e o George Orwell acabou crescendo ali nos arredores de Londres, né? Assim, acabou servindo numa das guerras, numa invasão espanhola, conheceu o fascismo, a ascensão do Benito Mussolini, né, na Itália, e combateu o exército de Francisco Franco, que é na Guerra Espanhola, e pôde ter uma ideia, até escrever um livro sobre isso, né, também sobre a Inglaterra, né, mas que não ficou tão emblemático quanto, tão famoso ou tão divulgado quanto foi a Revolução dos Bichos, né? Ele era de esquerda, né? O George Orwell era de esquerda, mas não era a esquerda que se teve a ascensão ali depois da Revolução Russa de 1917, né? Quando Lenin derrubaram o czar. Inclusive a Revolução dos Bichos fala muito, é a Revolução Bolchevique, é a Revolução de 1917 quase que retratada toda ali, com os personagens, o enredo e o final, que não tem bem um final, não é um final positivo assim, né? Então, é baseado nisso. No entanto, ele sempre foi muito crítico, ou assim, muito descontente com essas distopias que se causaram ali na União Soviética. Ele não chegou a conhecer a Revolução Cubana, né, já que ele morreu em 1950, morreu aos 49 anos, né? Então, assim, mas ele já teve uma ideia do que era a Revolução Russa, né? Na Revolução dos Bichos, ele é quase que, assim, digamos, uma fábula, né? Parecida assim, onde os bichos falam, é como se fosse, sei lá, né, a abelha e tal, tivesse esses contos de fadas que a gente vê, assim, onde os animais conseguem se expressar. E nele, só que eles interagem com os humanos nesse caso aqui, né? A Revolução dos Bichos trata então de uma revolta, uma rebelião dos animais numa fazenda, né? Onde o Sr. Smith tratava os animais, segundo, né, os animais assim tratavam de uma forma muito cruel, explorava demais os animais, né? E aí há uma revolução através de 3 porcos, né? Assim, eram 3 os líderes, assim, né? Que o George Orwell coloca como se fosse Lenin, né? Que é o major, o Napoleão, um dos porcos, que simbolizava o Stalin, até ficou muito claro, assim, pelas crueldades que o Napoleão impetrou depois quando chegou ao poder, e o Bola de Neve, que era o Trotsky, né? Inclusive o Trotsky, ficou muito claro isso quando o Bola de Neve foi colocado na questão de traidor, foi mandado embora da fazenda, que é o que aconteceu com Trotsky, né? Quando o Lenin, que foi o comandante da Revolução Russa, destituiu o czar, né? Obviamente que mesmo com digamos assim, a propaganda socialista, a propaganda humana, a primeira coisa que fizeram, ou muito rapidamente, mataram toda a família do czar, né? Inclusive os filhos, os mais novos, tal, assim. Mas depois que Lenin morreu, no caso aqui, colocado pelo porco major, o czar no livro representa o Sr. Smith, né? Que era o proprietário da fazenda. Quando o Sr. Smith é expurgado, né, foi mandado embora, e assim, lá passam a controlar a fazenda. Então aí o major acaba morrendo, que já estava mais velho, né, certo? E aí é uma briga pelo poder entre Napoleão, no caso Stalin,
e o Bola de Neve, no caso Trotsky, né? Onde o Stalin, por ser mais cruel, por ser mais maquiavélico, vamos dizer assim, né? Por ser mais pragmático, controla a fazenda, né? E passa a considerar o Bola de Neve, o Trotsky, como inimigo, né? Como inimigo, assim. E nisso acontece. Depois do controle da fazenda, eles reúnem os bichos e lançam regras, né? Que seriam códigos morais da fazenda. Como que a fazenda ia funcionar agora que estava sob os controles dos animais. Ele chamava, o George Orwell intitulou isso como animalismo, né? Que são os 7 mandamentos do animalismo, né? Certo? Que você vai percebendo isso, como vai ser muito... O George Orwell conseguiu fazer umas analogias muito interessantes sobre a realidade, né? Então, assim, no animalismo, esses 7 mandamentos depois foram mudando com o tempo, que é essa grande crítica, né? Eu soube, depois eu fui pesquisar mais esse livro do George Orwell, Revolução dos Bichos. Ele lançou em 1945 e ele foi incrivelmente rechaçado pelos dois lados, tanto pela esquerda quanto pela direita, certo? Por quê? O comunismo, quando ele lançou isso, a União Soviética não quis nem saber, proibiu né, integralmente o livro, não podia nem falar nesse autor e tal, mas em contrapartida, nem na Inglaterra e nos Estados Unidos a obra foi aceita. Por quê? Porque como a Segunda Guerra teve a trincheira, existia a Tríplice Aliança, formada por Itália, Japão e Alemanha, e do outro lado os aliados. Nesses aliados estava a União Soviética, né, certo? Que foi aliado da Alemanha no começo da guerra, pelo o pacto Ribbentrop-Molotov, né? Dividiram até a Polônia toda, mas depois se desentenderam, Hitler e Stalin se desentenderam, e aí a União Soviética passou a fazer parte dos aliados como combatente ferrenha do nazismo, né? Mas então, essa obra, quando foi lançada, os Estados Unidos, talvez até mesmo gostando, não podia ser cúmplice, não podia apoiar, divulgar, né, dar sustentação, porque ela retratava exatamente uma configuração de uma distopia, mas que eram aliados, né? A Rússia e a Inglaterra e os Estados Unidos. Então o livro foi rechaçado, né? Tanto é que o George Orwell morre aos 49 anos, nasceu em 1903, morreu em 1952, mais ou menos, né? Isso, depois eu vejo aqui certinho. E ele não viu o sucesso do livro dele porque logo depois, quando acaba a Segunda Guerra, que começa a Guerra Fria dos Estados Unidos e a União Soviética. E imediatamente os Estados Unidos reabilita o livro, manda fazer impressões pelo mundo inteiro, né? Foi traduzido em mais de 150 línguas, países esse livro, tudo também sobre motivação, ostentação dos Estados Unidos para isso, né? Para mostrar o que acontecia na União Soviética. Mas na época não teve essa cumplicidade, né? Então, voltando ao tema, os 7 mandamentos do animalismo eram 4 patas bom, e depois 2 patas ruins, né? Quer dizer, então, claro, porque as 2 patas eram os seres humanos, vamos dizer assim, que poderia classificar como uma burguesia, né? Certo? E os 4 patas o proletariado, que eram os animais, que era o homo fabric, né? Aquele que fazia as coisas mesmo, que era o proletariado. Outro mandamento: nenhum animal usará roupas, né? Porque as roupas lembrava exatamente como que você era 2 patas, né? Nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal, e todos os animais são iguais. Então isso foi colocado, né, logo assim, numa parede lá no estábulo da fazenda, né? Todas essas ordens foram colocando. O interessante é que depois que o Napoleão se estabilizou no poder, essas leis foram mudando. Percebe? Para se chegar ao poder, olha aí o Maquiavel de novo, para se chegar ao poder se deu um discurso, né? Certo? Que todos os animais são iguais, tal. Aí as leis foram, aos pouquinhos você colocava lá, apareceu um dito lá: todos os animais são iguais, vírgula, mas uns são mais iguais que os outros, né? Quer dizer,
Então, isso começou a afrontar, né? Quer dizer, uma mensagem dessa, onde uma revolução comunista tinha a ideia de que ia destituir, matar o czar, e depois todos seriam iguais, e começaram a perceber que o Stalin tinha todos os benefícios, todas as mordomias que existia no capitalismo, da qual ele era o maior crítico, né? Então, quer dizer, ele era um camarada somente na questão estética, mas era um burguês na questão prática. Então, assim, nenhum animal matará outro animal, vírgula, a não ser que haja uma justificativa para isso, né? Certo? Nenhum animal beberá álcool, vírgula, aí, quer dizer, essas leis que foram baixadas como se fosse o código moral da fazenda, aos pouquinhos, de uma noite para outra, a mando do Napoleão, ia ser introduzido, né, digamos, mais artigos, né, certo? Que era, nenhum animal beberá álcool em excesso, né? Aí, ó, esse aqui é o mais emblemático, né? 4 patas, bom. E aí, 2 patas, melhor. Quer dizer, era importante que fosse, aos pouquinhos, em doses homeopáticas, restaurado tudo aquilo que o czar havia feito, e que era mal como o czar, mas era justificado em nome da causa, né? Então, essa crítica ao comunismo foi muito bem feita, foi muito bem colocada dessa maneira, né? E logo em seguida a morte do George Orwell e o fim da Segunda Guerra, logo em seguida é lançado um filme, ele tem disponível no YouTube. É uma cópia chamada Revolução dos Bichos, você pode assistir ela online, né, certo? Você vai encontrar ali. Ela foi um pouquinho alterada em relação ao livro, tá? Mas não compromete, assim, essencialmente a história. Eu prefiro o livro nesse caso, né, do que o filme em si, né? Mas ele é bom, assim, dá para você tirar uma ideia legal do que está acontecendo ali. Então, a minha dica, né, número 3, seria a Revolução dos Bichos, né? Você pode compreender, é uma crítica ao comunismo em si, é uma crítica à Revolução bolchevique, ao que fizeram Lenin e Stalin, especialmente na União Soviética, sim. Mas você pode adaptar isso aqui também para muitas e muitas, até empresas, empreendimentos, onde você vê isso no mundo político também, né, de como para se chegar ao poder tem uma ótica, um discurso, né? Depois que se chega ao poder e que vê ele estabilizado, a ideia é outra, né? E a nossa quarta dica de hoje aqui, eu particularmente, talvez seja a que eu mais goste, nem sei, também gosto muito da Revolução dos Bichos, e gosto muito do Príncipe de Maquiavel, é o 1984, né? Que também do George Orwell. Esse livro aqui é um livro, apesar de ser escrito em 48, lançado em 49, é um livro atualíssimo, né? Porque ele fala também de uma distopia. Esse foi filmado 3 vezes, a última em 1999, muito interessante. A primeira é de 56, tem disponível no YouTube também. A outra, e a mais famosa, é de 84, filmado por o diretor Michael Radford, que é o mesmo que fez O Carteiro e o Poeta, né? E tendo como os atores ali o John Hurt, né, que faz o Winston. O John Hurt, eu gosto muito do John Hurt em Alien, Oitavo Passageiro, Expresso da Meia-Noite. Depois ele fez ali, acho que até uns Harry Potter ali, como mais dos antigos, o Indiana Jones e a Caveira de Cristal, esse o quarto. O Richard Burton, né, que fez a Cleópatra, né, também, assim, e uma atriz que Susana Hamilton, né, que fez Entre Dois Amores. Então essa talvez seja a cópia mais fiel. O Michael Radford fez assim questão de começar a filmar o 1984 no dia 4 de abril, que é quando o livro começa mesmo, né? Depois tentou ser fiel a várias coisas, e eu gostei muito. Eu, assim, acho que se aproximou bastante da adaptação do livro, né? Deve ser assim, se transformar uma literatura,
em roteiro, eu sempre digo que é um desafio muito grande, porque você precisa se apropriar de fluxos de consciência do autor e transformar isso em imagem, transformar isso em algo crível, né? São linguagens diferentes e que essa passagem assim requer uma habilidade muito grande de quem faz os roteiros. Então eu consegui, assim, quando eu li o livro primeiro, né, eu imaginava um Winston assim, ali como é que fala, o par do Winston, né, assim como um tipo, e depois assim até achei que ficou muito bacana, né? Então, qual é a história então de 1984, né? Como o filme foi escrito em 48, o George Orwell queria lançar ele como o último homem da Europa. Essa era a ideia, né? Aí o pessoal comprou o diretor, disse que não era muito comercial e tal, né? Que era melhor alguma coisa mais sucinta. E aí, como ele terminou os escritos em 48, ele só inverteu o 48 para 84 para dizer que os alertas que ele faz em 84 estavam bem próximos de acontecer. Então, nessa época, era quando houve uma guerra nuclear, né? E nessa guerra nuclear o mundo ficou dividido em 3 grandes nações, né? A Oceania, a Lestásia e a Eurásia, né? Certo? Onde se passa o nosso herói, o anti-herói, que é o Winston, é na Oceania, onde estava Londres, né? Uma utópica, digamos, uma ficcional. Londres estava na Oceania, né? E Londres era controlado pelo INGSOC, né, que é o Partido Socialista Inglês, fazendo analogia também na época ao Partido Socialista Inglês que estava em ascensão, né. Nesse INGSOC as pessoas eram controladas assim literalmente, né, pelo grande irmão. Aí quando você vê, eu sempre questiono muito assim, eu fico pensativo se os professores, né, de história, assim, não teriam um grande lance para atrair a atenção dos alunos, se é pegar o Big Brother Brasil, né, e convidá-los a refletir da onde é a origem desse termo, né, que vem do livro do George Orwell, né, que é o grande irmão, o Big Brother, que era assim o controle absoluto de todo mundo, né? Então tinham ministérios para tudo, tinham departamentos, polícia do pensamento, polícia de todas as coisas que você pudesse se mover na sociedade, você estava vigiado. O grande irmão eram câmeras instaladas em todos os locais onde você era vigiado 24 horas por dia, né? Onde você era proibido de ter emoções quaisquer, né? Tudo era pelo Estado. Aí você vê como é uma crítica ao totalitarismo, né? Onde as pessoas não tinham vontades individuais. Só era bom se ele servisse ao Estado. Só era bom se ele servisse a uma causa. Ele só tinha utilidade se ele realmente estivesse anulando sua individualidade, né? Que é uma das premissas do livro que ele fala. Só é forte aquele que é forte na sociedade, né? A sociedade é força, né? Nessa ida, o Winston, que no filme é vivido pelo John Hurt, né? Ele é um funcionário inexpressivo, né? do Ministério da Propaganda. Ele era responsável em apagar o passado, né? Existe até uma ideia assim um lema do George Orwell, né, que ficou muito claro, quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. Então, assim, era mais uma ideia. Se você estudar um pouco, assim, convido você a estudar um pouco como que foi a Revolução Russa e como que foi se movendo ali dentro, depois Stalin, Khrushchev, Brezhnev, você ia vendo que os heróis de uma época iam sendo apagados, iam sendo colocados na perspectiva de vilões, de traidores da pátria, né? O próprio Stalin, quando fez isso, quando chegou ao poder, uma das primeiras coisas que ele matou, a primeira coisa que ele fez foi matar os seus próprios aliados, seus próprios comparsas, né? Que é uma dica, de novo, do Maquiavel. O Maquiavel sempre dizia, desculpa eu voltar ao Maquiavel aqui, ao príncipe, mas ele falava assim que quem mais incomoda são os aliados, que um governante deve se preocupar muito mais com os aliados do que com a oposição, porque com a oposição você sabe o que esperar dela.
os aliados depois querem um cargo, 2 cargos, não estão satisfeitos. Então, o que o Stalin fez? Ele acho que deve ter lido Maquiavel, não era a Revolução, não foi baseada em Marx, né, em Karl Marx, mas acho que no Príncipe. E a primeira coisa que Stalin fez foi acabar com os aliados dele, né, como Kaganovich, Bukharin, que eram pessoas que ralaram bastante para que Stalin chegasse ao poder e tiveram como pagamento isso, né, se colocando na vala como um dos traidores, né. Bom, voltando a 1964, nessa época era proibido você ter sentimentos, né? Tudo você tinha que estar em virtude do Estado. E o Winston era um funcionário desse Ministério da Propaganda. Então o Winston tinha como objetivo apagar o passado, né? Para que ele não viesse te cobrar as coisas que você faz no presente aqui, já que foram promessas que o grande irmão, as pessoas que controlavam o grande irmão tinham, né? E nisso ele conhece a moça, né, que vai mexer com ele, assim, não tem nem sobrenome, né? Ela é colocada assim no filme exatamente para não ter um laço com ela. E ele percebe ela olhando para ela durante uma das convenções, né? As convenções, o grande irmão fazia cotidianamente os habitantes, né, as pessoas se reunirem para semear a guerra, né, porque uma dos lemas do 1964, do grande irmão, era que guerra é paz. Quer dizer, eles estavam sempre, rotineiramente, prestes a ser invadidos pela Eurásia ou pela Lestásia, ou qualquer um deles, assim. Então eles falavam, gritavam, se reuniam lá na Praça de Londres e ficavam gritando palavras de ódio e de morte, porque na visão, e perceba como isso é muito crível, na visão dos controladores do Grande Irmão, enquanto a Oceania estivesse prestes a entrar em guerra com outras nações, o povo dentro da Oceania estaria mais unido. Não haveria espaço para reflexões internas, porque essa ameaça externa fazia com que essa união interna fosse muito mais crível, né? Então, numa dessas reuniões lá na Praça de Londres, ele acaba conhecendo, viu que a moça olhava demais para ele, né? E até achou que ela era uma espiã e tal, até que ela de propósito causa um acidente ali, assim, um esbarrão entre eles, e entrega um bilhete, né, que amava, eu te amo, né, e tal. E eles têm o primeiro encontro no interior, né, de Londres, assim, lá bem escondido, porque não podia se ter manifestações. Existiam relações sexuais, sim, mas para fins de procriação. Você não era proibido de ter qualquer reação afetiva ao par que você ia procriar, né? Então, eles mantêm esse relacionamento, obviamente, pelo grande irmão, né? Que são vigiados. Então, você percebe como hoje nós estamos praticamente, não é só o Big Brother, Brasil já estendeu isso, né? Você vê como, por uma questão de segurança, e aí é um alerta que o George Orwell faz, que esses controles sociais, eles muitas vezes vêm na embalagem de coisas positivas. Quem não quer andar pelo calçadão, quem não quer andar por uma rua mais escura, protegido com a ideia de estar sendo filmado? Puxa, que beleza. Quem vai ser contra isso? Obviamente que ninguém é doido. Puxa, a gente tem filhos, famílias, quer que as pessoas estejam controladas nas estradas, e é esse o controle que você acaba sendo consumido, né, por ele, porque daqui a pouco, segundo George Orwell, né, você não vai mais ser apenas por segurança, mas vai ser um controle das atitudes. E daí, para você perder a tua autonomia, perder a tua individualidade, é um passo muito curto, porque você deu essa chancela para quem está no poder de ter esse controle. Para a tua segurança, sim, mas você não sabe o que é bom para você. Quem sabe o que é bom para você é o Estado, é quem está no poder. Então, isso vai se tornando, né, esse amontoado de leis, essa vigilância constante, essa perda da tua individualidade, né? Então, no 1964, voltando um pouquinho mais assim, é um livro que vai mexendo e você vai
tentando contextualizar isso, né? Eles obviamente são pegos pelo grande irmão, né? E são torturados, né? A moça rapidamente entrega, né? Dizendo que tudo isso foi ideia do Winston. Quem os captura, por maior ironia que seja, é o Ministério do Amor, né? O Ministério do Amor que é responsável em inibir o amor. Isso que é o mais importante, né? O Ministério do Amor, se você lembra de algum ministério que tenha como princípio não estimular aquilo da qual ele vem com o seu aporte principal, é George Orwell fazendo uma profecia aqui, né? Então, na distopia de George Orwell, eu digo distopia porque não é nem utopia, né? Um dia eu quero falar da utopia do Thomas More, que é um livro que eu gosto muito também. Um dia eu vou trazer alguém aqui, um amigo que fale sobre as sociedades ideais, nela vai estar a utopia. Mas essa é uma distopia, né? Porque ela não traz assim um lugar bom, algo que você almeja, é algo assim que você se torna um ser amorfo, né? Sem as tuas próprias convicções, sem as tuas próprias predileções pessoais, né? E nisso aí o Winston demora um pouquinho mais para confessar que realmente ele tinha se manifestado e tinha feito amor e tinha sentido algo por ela, né, certo? Mas até que ele é levado para a sala 121, onde é a sala da tortura, né? E nessa sala 101 é a sala, onde ele confessa tudo mesmo e ainda diz tinha um horror a ratos, né? E aí é colocado assim uma armadilha que vai comer o rosto dele com os ratos, e ele acaba, não façam isso com ela, não quero que façam comigo. Ele acaba entregando todo ela, até que o sistema o converte, né? Tanto é que o personagem do Richard Burton, que faz o O'Brien ali, o controlador principal, o líder do partido, chega e pergunta: o que você sente pelo grande irmão, Winston? Eu sinto ódio. Então vai lá passar a linha mais um pouco. Aí quando ele volta de lá, ele é convertido, né? Aí agora, não, eu sinto amor. Mas é importante que além de sentir amor, você obedeça. É importante que você obedeça, porque a obediência é o que faz a manutenção do poder. Não gostar, né? Gostar você é fraco isso. Você precisa ser obediente, né? Então, essa ideia do George Orwell fica muito bem clara, né? Por exemplo, o Winston é convertido sob tortura, não sobre convencimento, sim, mas ele sai de lá convertido. Mas aí o que acontece? Depois dessa conversão, os dois não interessam mais para o partido, né? Eles precisavam mesmo ser punidos, isso, né? Então, nessa visão do 1984 do George Orwell, o que acontecia era uma crítica a esses regimes totalitários de controle social, né? Então tinha essa premissa de que guerra é paz, ignorância é força, né? Porque se você outro lema deles, que ignorância é força, é porque você é forte dentro do coletivo e o coletivo não tem autoridade para refletir. Você percebeu? Sabe aquelas manifestações bovinas que de vez em quando, né? Quer dizer, há um raciocínio de rebanho. É necessário que eu vá aonde todos estão, né? Então essas são as minhas dicas de hoje. Assim, eu gostaria de estar mais à altura de poder falar desses livros para vocês. Assim, é a minha visão deles. Assim, o 1984 é um livro que marcou bastante. Eu li ele 2 vezes, me impressionava, assim, uma literatura dura, ela não faz muita concessão, não é, digamos, um final positivo, assim, mas dizem até que foi que matou George Orwell. George Orwell morreu de tuberculose muito cedo, mas muito desiludido pelo que ele viu, né? Ele era um comunista e que vê o termo da qual ele defendia ser trabalhado naquela maneira na União Soviética, né? E depois aonde mais rodeava ali, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E isso foi uma das coisas que o matou, né? Além da guerra que ele serviu, também foi ferido e tal. E tem uma entrevista muito boa sobre essas indicações. Vamos lá. Indicaria
Um documentário chamado George Orwell Full Interview, onde você tem 1h48 de um material produzido pela BBC de Londres. Ele não vem com legendas, né? Ou você adapta a legenda ali, ou você consegue escutar um pouco do inglês assim, né? Certo? Aí você vai estar olhando aonde que ele tirou os termos, né? O duplo pensar. Era importante que o cidadão tivesse um pensar duplo, né? De que o que fosse verdade agora poderia não ser daqui a pouco, né? E que essas mutações servissem ao sistema. Você percebe como há uma engenharia social nisso tudo? Espero que você tenha percebido como há uma engenharia social nisso tudo, de você tá sempre sendo metralhado, ou está chovendo de leis todo dia sobre isso, para que você ache que esse politicamente correto, ou que você pense que o que você entendia como correto antes, hoje você está na ilegalidade, porque é só nessas confusões internas que é possível se manter o status quo de quem está no poder, certo? As revoluções sempre foram em locais aonde você estava em ascensão. Porque, puxa, se você não tem o que comer, como é que você vai pensar em derrubar um governo? Se você está passando fome, se você não tem o que vestir, você pensa nas necessidades básicas primeiro. Depois, sim, que quando as coisas estão melhores, você começa a pensar, puxa, mas eu acho que eu podia mandar melhor do que manda o Miller aqui na Imagem TV e tal, né? Então, você começa a ter essa concepção de poder, né? Sobre as dicas que eu estava dando, né? Em 1964 eu indico ver o filme, ler o livro você baixa em PDF, você pega em qualquer biblioteca. Esse aqui foi do amigo Alfeu. O Alfeu um dia vai estar aqui, o nosso grande mestre de xadrez e hoje profissional do poker, né? Esses dois aqui ele me emprestou que eu tivesse aqui hoje, né? Foi uma homenagem que eu quero fazer para o Alfeu aqui. Você encontra esses livros aqui. Indicaria, voltando ao Maquiavel, que você visse tanto o trabalho do Renato Giannini no Café Filosófico, ele falando sobre... Não é no Café Filosófico, ele fala num trabalho mesmo assim, dele falando sobre o pensamento de Maquiavel, e um filósofo chamado José Carlos de Freitas. Esse sim foi no Café Filosófico, onde eu conheci a Mandrágora por lá, né? Que é onde eu acabei lendo a Mandrágora. Foi por um trabalho, a ótica de Maquiavel para os dias de hoje, e a Mandrágora, como ele pode estar contextualizando tudo isso. E esse que eu indiquei do Clóvis de Barros Filho, que ele fala sobre o pensamento de Maquiavel para os dias de hoje, onde ele faz essa analogia do pênalti que eu falei antes, que o pênalti bem cobrado é aquele que entrou. Né? Ele também fala das vendas, que o bom vendedor é aquele que vende, não é aquele, você vendeu? Não, eu não vendi, mas não menti para o meu cliente, mas vendeu? Não. E você? Eu vendi tudo, falei para ele que o produto era, vendeu, vendi, mas isso é o que importa, né? Então ele gosto muito também desse material. Sobre a Mandrágora é o que tinha sobre isso, é um livro difícil de encontrar, é a peça, né? Você pode até encontrar em PDF, física eu não sei se eu não tenho ideia. Sobre a Revolução dos Bichos, você encontra ele direto no YouTube disponível, com a cópia até dublada, né? Certo? E o livro também para baixar. E o 1984... não tem disponível no YouTube, eu não achei o filme, só trechos assim, né? Muitas interpretações, muito trabalho em volta do pensamento de George Orwell, tem o documentário dele, também da vida dele, as entrevistas dele, o quanto ele era recluso, né? O quanto ele assim fez de tudo para não ter comunicação. Era irônico porque alguém escreveu sobre o controle social, sobre o Big Brother, nem telefone tinha em casa, né? Então eu poderia indicar esse, mas o filme também dá para você pegar a locadora, talvez baixar na internet. Hoje em dia, né, tá tudo muito comum sobre isso. A versão de 56, desculpe, a versão de 56 ela está disponível. A versão de 56 ela é disponível inteirinha, uma cópia boa, legendada, né? Mostra ali assim como a versão de 1964 que foi filmada em 1956, né? Mostra ali como até as crianças eram culpadas pelo partido, quer dizer, você tinha
que dominar a mente, né, para que depois você pudesse exercer o domínio sobre o corpo, né? Então até as crianças eram uma espécie de vigilantes do partido ali. É uma cópia legal também, boa. A minha predileta entre a de 99, a de 84, a de 56, eu prefiro muito mais essa filmada pelo Michael Redford, né? Que a gente falou um pouco ali sobre ela com o John Hurt e o Richard Burton, né? Acho que é isso, meus amigos. Espero não ter decepcionado vocês na nossa estreia do programa Cult, né? Eu nem sei como é que está o nosso horário aqui, deixa eu ver um pouquinho, já passamos um pouco do horário, né? E eu agradeço bastante, assim, imensamente a atenção de todos. A semana que vem vamos estar falando de uns curtas, a mostra de curtas do cinema lagiano. Poxa, estou muito feliz que o cinema lagiano começa de novo a retomar, né? Semana que vem então vai estar comigo aqui o Márcio Machado, que vai estar nos dizendo assim, como é que vai estar sendo essa mostra. E no outra vamos falar sobre Paul McCartney. Você que é um Beatlemaníaco, mais especificamente sobre Paul McCartney, vai estar aqui o meu amigo Fabrício Furtado, que é um McCartney maníaco. Eu acabei de criar esse termo, viu, Fabrício? Né? Que vai falar sobre o Paul McCartney, que ele tem uma vasta... Eu não sou muito assim, né? Gosto dos Beatles um pouco, assim, mas não no nível que gosta o Fabrício. Acho que vai ser muito bacana essas duas. Depois eu vou tentar falar um pouco, quem sabe a gente volta sobre Blade Runner, quem sabe a gente fala sobre Laranja Mecânica, quem sabe a gente vai falar sobre o Tarantino. A gente vai adaptando aí a nossa pauta, tá bem? Então, muito obrigado, né? Uma ótima semana para você. Se puder divulgar o nosso programa Cult, foi um prazer muito grande poder aqui. Desculpe se eu não consegui retratar as impressões que você teve do livro, né, e dos filmes em si, mas foi o que eu consegui fazer. Muito obrigado e até a próxima.